Oi, gente. Hoje é a nossa aula número 11, recomeço 11. A minha ideia, quando eu recomecei as aulas, seria realmente passar pelos conceitos, né, que são feitos numa aula, não em uma aula, né, mas ao longo de um tempo de prática. E conceitos esses que nem sempre numa aula regular é possível desenvolver, né? Ou, às vezes, é possível, mas nem sempre todos os alunos estão presentes, né? E aí são conceitos que acabam se perdendo, né? Ou difíceis de aprender numa aula mais integrada. Então, talvez não seja possível aprender todos os detalhes em uma única aula, mas a ideia é reforçar conceitos e aí praticar numa aula mais que integra, né, outros conteúdos. Então, a aula passada nós fizemos o Dhyana Bandha sem ar. E hoje a gente vai pensar nesse Dhyana Bandha sem ar de novo, mas também com o ar. Então, como eu falei na outra aula, o Dhyana Bandha é como se fosse uma falsa respiração. Então, o movimento respiratório, ele acontece, né? Então, o alargamento das costelas, principalmente. Nesse alargamento, o abdômen ele é sugado para dentro e para cima. Quando está sem ar, essa sucção ela é mais acentuada, né? Porque tem uma pressão negativa. E quando temos o ar, essa sucção ela é mais percebida, né? Sentida do que anatômica, vamos pensar assim. E o Dhyana Bandha, ele é uma continuação do Mula Bandha. Então, uma coisa que a gente vai observar hoje na aula é que quando é feito o Mula Bandha naquelas 4 etapas, elevação anal, contração da região genital, essa contração se estende para o baixo abdômen, né, para o ventre, e do ventre se estende para a musculatura atrás do umbigo, que seria o transverso do abdômen. Relembrando que a gente faz como se fosse não é um cinturão, né, um apoio, né? Imagina uma peneira, vamos pensar assim, um meio círculo, que do umbigo até o sacro, né? Até o osso do cóccix, a gente tem essa ligação muscular que vai se formando a partir do músculo que eleva o ânus. Então, é um treino para a gente conseguir acessar essas 4 musculaturas, né? Ou 4 regiões, vamos pensar assim, juntas. E é difícil mesmo. Então, no começo a gente pensa mais em fases, né? Eu aciono o ânus, genital, baixo ventre, depois transverso do abdômen. E quando essa contração ela se mantém, né? Ou é feita junto, né? Todas essas partes juntas, ou elas são feitas em cadeia, mas você consegue manter essa contração em todos os pontos, é muito mais fácil o Dhyana Bandha acontecer partindo dessa contração, porque você já fez a contração toda da base. E aí, quando você pensa na elevação das costelas, né, na abertura das costelas, o Dhyana Bandha acontece sozinho, né? Como uma progressão, como se fosse uma ligação mesmo de uma técnica na outra. Então, é isso que a gente vai começar a procurar. Essas técnicas de bandas, Mula Bandha, Dhyana Bandha e mais pra frente, não sei se aqui, né, talvez presencialmente só a gente faça a Jalandhara Bandha, ainda não sei. Mas esses 3 bandas, eles acontecem no sentido da coluna, né? Então, a gente faz com a ideia de acender, né? Uma sensação pela coluna. Então, a gente faz a contração do assoalho pélvico, do abdômen e da região frontal aqui do pescoço e peito. Mas o que eu quero perceber são sensações na coluna de elevação. Então, sensações nas costas e, de acordo com a teoria do Hatha Yoga, a gente tem o prana, né, circulante, que eu já comentei em outra aula, e o que se pretende é que
esse prana suba pela coluna na direção da nossa cabeça. Então, não sei se vocês lembram que eu comentei que a gente tem a prana e apana. Então, prana já é esse movimento de elevação quando o ar entra. Então, quando o ar entra, prana já se eleva. Mas quando o ar sai, a tendência seria apana, que é o nome dessa outra corrente de prana, seria uma corrente descendente, né? Então, a gente faz o movimento respiratório, prana se eleva. Faz o movimento expiratório, prana desce. E o que os bandas querem é inverter esse fluxo de apana, né? Então, eu não quero que esse fluxo vá para baixo, eu quero que ele suba, que eu quero sempre um movimento ascendente, eu quero que prana, né, independente desse nome, né, das correntes, que ele suba pela nossa coluna, para chegar em regiões mais altas do cérebro. E segundo, né, a teoria do Hatha Yoga, quando nós vamos aprendendo a fazer esses bandas, né, junto com a retenção do ar nos pranayamas, esse fluxo ele é invertido e daí, além do controle, né, que temos sobre o corpo, vamos aumentando o nosso nível assim, de percepção das coisas, da realidade. Então, você pode pensar nessas técnicas pelas técnicas, né? Mas também pode procurar essas sensações e, se funcionar, a gente vai saber, né, o que vai acontecer. Então, por isso que vamos contraindo. Contrai a base, eleva no abdômen, depois tem a contração do pescoço, tudo isso para fazer um fluxo ascendente de prana pela coluna, tá? Então, já falei muito. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem conversar, é só me escrever, tá? Começamos então sentados. Já procurem se espreguiçar, né? Cada um faz a aula num horário, mas o espreguiçar é sempre bem-vindo. Justamente como essas técnicas de banda são técnicas que demoram para ser aprendidas, que levam tempo mesmo para serem assimiladas, é que muitas vezes em grupos coletivos essas técnicas são deixadas de lado, porque são técnicas que precisam de dedicação até ficar orgânico, fácil de ser feito, assim como controlamos a mão, né? Vamos controlar essas regiões. Então, após espreguiçar, vamos começar abraçando os dois joelhos, sentado mesmo, deixa os pés apoiados no chão, abraça os joelhos e já pensa em alongar bem o tronco, deixando a coluna bem alinhada. Então, usa o apoio das mãos nos joelhos, para você erguer bem a coluna, já perceber o posicionamento do quadril, do tronco, dos ombros, queixo bem posicionado, né? Sempre uma distância de uma bola de tênis, sempre olhando para frente. E pense em crescer a coluna e a cabeça se afasta assim da região dos ombros, vai subindo como se alguém puxasse a sua cabeça para cima. Mantenha a perna direita abraçada dessa forma e alonga a esquerda no chão. E alonga um pouco mais a perna esquerda com intenção de alongamento, fazendo a flexão do tornozelo, trazendo os dedos, né, na direção do tronco. Enquanto continua abraçando a perna direita, enquanto continua com a intenção de alinhamento da coluna. Faz a troca das pernas, abraça a esquerda, alonga a direita, flexiona o tornozelo.
Abraça as duas pernas novamente. Então, estávamos com a coluna reta, né? Alinhada. Então, vamos agora alongar os braços, ainda segurando as pernas, curvando as costas como se você fosse deitar. Então, vai afastando, né? Criando espaço entre o peito e as coxas, levando o tronco para trás, bem curvado, queixo no peito. Sente afastar as escápulas, né? Alongar a musculatura das costas. Vai voltando. Abraça agora as pernas por trás da coxa, né? Então, os braços ficam entre as coxas e as panturrilhas. Então, você abraça as coxas e alinha novamente o tronco como fez no começo. Então, você está com o peito encostado nas coxas. E pense que você vai alongar um pouco os joelhos. Então, você vai começar a levar o tronco à frente, como se fosse para a postura da pinça. Mas o que vocês vão fazer agora é manter o contato do abdômen com as coxas o tempo todo. Então, talvez essa extensão dos joelhos seja pequena. Então, leva a perna um pouco mais à frente, estende um pouco os joelhos. Veja até onde você consegue fazer essa extensão, mantendo o peito tocando as coxas. E mantém aquela sensação de crescimento. Então, deixa alongar mais a coluna, alongar os glúteos, a parte posterior das pernas. Não exagere, né? Ache esse ponto em que consegue manter o peito aí dessa forma. E agora, como quem quer alongar um pouco mais a coluna, você mantém assim, mas aproxima o queixo do peito, mas o queixo toca o peito o mais próximo possível do pescoço. Então, toca o peito, toca o queixo, como se você quisesse encostar o queixo lá no seu pescoço. E percebe alongar um pouco mais a coluna. Relaxa a cabeça, vai levantando o tronco de novo. Se você consegue estender as duas pernas, sentado assim com as pernas unidas, você estende. Se para você é difícil, deixa um pouco flexionada agora. Mas pensa principalmente em alongar os dois braços para o alto, com a intenção de alongar mesmo agora, de verdade. Então, estende bastante os braços, olhando à frente. Se puder, com os joelhos alongados, se não, um pouco flexionados. Relaxa o braço. Então, em Dandasana, que é essa posição que você está, pernas unidas, alongadas, tronco erguido. Passamos para a postura da pinça. Então, lembra que a ideia é que o peito se aproxime das coxas. Então, você já sabe mais ou menos até onde você consegue inclinar o tronco. Lembra lá do ponteiro do relógio, né? Se a gente tivesse com um ponteiro no 12, um ponteiro no 3, né? Então, as pernas estão no 3, o tronco tá lá no 12. E aí, você vai inclinando o tronco em linha reta, né? Como se fosse esse ponteirinho que estava lá no 12. E vai inclinando. Talvez você chegue, né, num ângulo pequeno ainda. Talvez você precise flexionar os joelhos. Vai se acomodando, buscando o seu alongamento. Depois vocês podem me contar que hora que vocês marcaram aí nesse ponteiro.
Então, observe se você sente alongar a parte baixa das costas, os glúteos, atrás das coxas. E veja se na pinça, fazendo os seus ajustes, né, para ficar possível estar aí, você começa a acionar a sua região do assoalho pélvico. Então, começa a achar aquela musculatura que faz a elevação do ânus e que faz a contração genital, né? Então, a região genital, como se fosse segurar o xixi. E essa região do ânus não é só uma ideia de segurar a vontade de ir ao banheiro, mas é uma ideia de apertar e subir, né? Então, contrai fechando é um músculo e elevar é outro músculo. Então, acha elevação do ânus, contração e contração da região genital. Percebe que quando você faz essa contração, a barriga até recolhe um pouco. Fica um pouco mais fácil de fazer a pinça. Vá retornando da pinça. Pode movimentar um pouco as pernas. E sentamos então de pernas cruzadas, ou quem prefere sentar sobre os pés, ou em outra posição em que o tronco fique alinhado, tronco reto. E aí nessa posição que você sentou, você procura então esse crescimento da coluna. E começamos a relembrar a questão do assoalho pélvico. E vamos pensar em pulsos, né? Fizemos isso no começo, né, dessas aulas. Vamos pensar que temos 4 pontos para contrair. Então, faça primeiro o ponto 1 e o ponto 2. Você já estava fazendo na pinça. Eleva o ânus e contrai genital. E sustenta as duas juntas. Aí relaxa. Faz de novo. Ânus, genital. Relaxa. Uma vez mais. Ânus, genital. Relaxa. Agora, para a gente chegar no terceiro ponto, essa segunda contração da região genital, ela precisa ser mais constante, mais firme. Então, através da contração desse ponto 2, é que você vai chegar no 3, que é esse baixo ventre. É como se a gente contraísse a parte mais baixa do abdômen. Então, você vai precisar sustentar o 1, sustentar o 2, para achar o 3. Então, ainda em forma de pulsos, sem deixar para trás o que já foi contraído, né? Então, você contrai 1, sustenta. Contrai 2, sustenta 1 e 2. E procura 3, sustentando 1, 2 e 3. E relaxa. Faça por sua conta algumas vezes, sem pressa, procurando então unir esses 3 pontos: ânus, região genital, baixo abdômen. Vai procurando consistência nessas contrações. E veja se consegue achar o ponto 4 agora, que é a musculatura transversa do abdômen, que faz a sucção do umbigo na direção da coluna. Então, é como se a gente fosse murchar a barriga, assim, para fechar uma calça que está apertada, né? Ou para tirar foto na praia. Mas também esse ponto 4 dá para fazer isolado, mas ele vem em mulabanda nessa cadeia de contrações. 1, 2, 3 e 4. Então, vai procurando ânus, genital, baixo abdômen, transverso. E veja se percebe, então, como se fosse essa ligação, né? Da parte baixa do abdômen com o sacro lá no final da nossa coluna.
Muito bom. Isso é uma coisa que vamos treinar muito, tá? Mas quando eu falo mula banda, eu me refiro mesmo a esses 4 pontos, tá? Então, fazemos agora Parvatasana, que é a postura da montanha. Então, palma da mão, né, com palma da mão. Se você preferir nesse momento fazer com os dedos entrelaçados, você pode fazer. E aí, vocês vão procurar fazer a postura e junto com a postura fazer mula banda nesses 4 pontos em que treinamos. Então, vá respirando, elevando os 2 braços na direção das orelhas. Não exagerem nessa extensão de braços, alongado, mas possível de manter o braço. Faça a mula banda. E na postura, em mula banda, respire normalmente. Observa como ficam as suas costelas, seu abdômen. Volta os braços. Faça uma vez mais. Vá respirando, elevando os braços. Agora você vai respirar na posição. E enquanto for soltar o ar, você faz o mula banda e sustenta sem ar no corpo esse mula banda com a intenção de alongamento dos braços e elevação das costelas. Então, se você precisar, descansa o braço, se foi muita informação. Então, os braços você respira, os braços sobem, faça a mula banda, solta todo o ar, sustenta a mula banda sem ar no corpo e vai alongando um pouco mais os braços, abrindo as costelas. Sustenta alguns instantes. Relaxa. E aí, fazemos uma vez a mesma coisa, mas sustentando o ar no corpo. Então, qual vai ser o processo? Não precisa fazer ainda. Você inspira, alongando os braços, né, fazendo Parvatasana. Assim que o ar acabar de entrar, na retenção do ar, você faz mula banda, retém o ar nos pulmões e procura observar a abertura das costelas nessa posição. Então imagina não, faça a ideia. Lembra que eu falei que o Dhyana Bandha é a falsa respiração? Então, quando você contrai mula bandha, com os braços estendidos lá em cima, você já tem uma certa abertura das costelas, mas você consegue dar mais ênfase pela parte muscular. Então, vamos juntos. Vai inspirando, levando os braços para o teto, retenha o ar nos pulmões, faça a mula bandha, procure dar mais ênfase na abertura das costelas, com o ar nos pulmões. Sustenta. Volta. Muito bem. Descansamos um momento na postura da criança. Então, passe para a postura da criança. Descansa a testa no chão, braços à vontade.
E vamos então fazer a mesma coisa na postura do peixe que foi feita na aula passada. Então, você vai deitando de costas. Lembra que os braços, né, nessa versão de Matsyasana, se cruzam embaixo dos ombros, ou você deixa os dedos entrelaçados embaixo da cabeça. Pés cruzados, né, pernas cruzadas, ou borboleta, se você preferir. Então, nessa postura do peixe, essa posição ela já favorece também o alongamento do abdômen, né? E a abertura das costelas. Então, vá se colocando na posição. Então, a própria posição aí já dá a sensação de abdômen elevado, né? Levemente sugado. Então, o que a gente vai fazer é a mesma coisa que fizemos em Paravatasana, 3 vezes. Uma sem ar, uma respirando, uma sem ar e uma com ar. Então, você já está na postura do peixe. Acentue, então, a curva da coluna lombar, como se você quisesse levar o cóccix mais para o chão. Então, a lombar mais longe do chão, peito mais aberto. E respira com amplitude, observando como é abrir as costelas na postura do peixe. Percebe que quando o ar entra, todos os tecidos, né, frontais do corpo, eles se alongam mais. Então, tanto sem o ar, quando o Dhyana Bandha é feito com o ar, você procura replicar essa abertura das costelas. E isso é muito importante para a técnica acontecer. Então, vamos tentar fazer agora, como fizemos na aula passada, sem o ar. Mas sem ar, dessa vez, colocando Mula Bandha junto com o asana. Então, procura, né, você vai lembrar dos 4 pontos. Vai fazer Mula Bandha sempre a partir da saída do ar, tá bom? Então, respira normal, respira livre. Conforme o ar sai firme, você já vai contraindo Mula Bandha. E sem ar, Mula Bandha firme, procura abrir mais as costelas. Respira a hora que precisar. E agora tentamos fazer igual, mas com ar nos pulmões. Então, vai fazer o Mula Bandha retendo o ar. Então, inspire. Com ar nos pulmões, vá contraindo ânus, genital, baixo abdômen, transverso do abdômen. E procura alargar mais as costelas. E você sustenta o tanto que achar que deve. Quando precisar, desfaz. Alonga as pernas, descansa um pouco o tronco, observa como sente, né, depois de todas essas contrações.
Faça então uma torção da forma como você preferir agora, com as pernas unidas ou com o pé apoiado sobre o joelho. Então, escolhe um lado e começa a torção. Então, vocês já sabem como fazer isso e procurem observar as vértebras, né, a sensação da respiração, observar a forma do corpo. Vai então desfazendo, repetindo para o outro lado. Vai então voltando, sem pressa, passamos a postura sentada novamente. Se posicione bem. E comece a fazer agora a sua respiração tranquila, sem se preocupar com o padrão respiratório. Mas sempre que soltar o ar, você começa a se conectar novamente com aquelas 4 partes do Mula Bandha. Então, durante a saída do ar, você preserva esses 4 pontos de contração. E vá sem pressa, procurando por eles, tentando unir os 4. Se você preferir, você para um pequeno momento com o ar nos pulmões, só para reunir as contrações, e aí já começa a soltar em seguida, sem se demorar nessa retenção. Só um ajuste se precisar. E observe essa abertura das costelas que você cria, sempre nessa ideia do guarda-sol,
já dita muitas vezes. E veja se pode sustentar o ar nos pulmões alguns segundos, 3 segundos, 4 segundos, e nessa sustentação do ar, você reforça as contrações de Mula Bandha e sustenta essa contração também na saída do ar. Então, na retenção do ar, procure acentuar essas contrações, né? Percebe se essa contração chega no transverso do abdômen, né? Na ideia, no movimento de sugar o umbigo para dentro. Procura manter sempre os 4 pontos de contração. Próxima vez que o ar sair, você para um pouco, descansa. E agora não precisa ser no ritmo da respiração, então toda a retenção você vai fazer o Dhyana Bandha. Não, vamos pensar como exercício. Então, a ideia é que você continue as contrações de Mula Bandha com o ar no pulmão e que você comece a procurar, né, a partir da contração do ponto 4, que é do transverso do abdômen, que você comece a perceber que essa força para trazer o umbigo para dentro já começa a trazer o abdômen também para dentro. E quando você abre as costelas, então replica o movimento corporal da inspiração, o abdômen também começa a ser levemente sugado e a subir. Obviamente que com o ar nos pulmões, essa sucção ela é mais sentida, né, do que vista, e também sentida num grau mais leve do que quando estamos sem ar. Mas o que eu gostaria que vocês começassem a procurar é esse elo do Mula Bandha com o Dhyana Bandha, né? Então, vocês vão inspirar normal. Na retenção, faz o Mula Bandha. Na continuação do Mula Bandha, procura a elevação das costelas e observa, então, o abdômen ser sugado e para dentro e para cima. Então, tomem um tempo livre, né? Experimentem. Então, na retenção, Mula Bandha e abertura das costelas, né? Sempre crescendo, eu quero ir para cima.
Conclua essa repetição que você faz. E por último, voltamos à respiração no nosso padrão. Então, lembra que nós fazíamos, né, em geral, 3, 3 e 6, 4, 4 e 8, 5, 5 e 10. Então, exemplo, 4 tempos para respirar, 4 tempos para o ar ficar no pulmão, 8 tempos na expiração. Então, você comece a respirar procurando esse padrão, né? Qual é o seu padrão? Se você não sabe, você pode começar com 3, 3 e 6. Se você se atrapalhar na contagem, você esquece a contagem e pensa só em fazer Mula Bandha e Uddiyana Bandha nas retenções, tá? Se a contagem te atrapalhar, não conte. Mas procure fazer, então, a cada ciclo respiratório, né? Inspirar, reter e expirar. Na inspiração, pelo próprio movimento respiratório, a gente tem elevação. Na retenção, ativamos Mula Bandha e Uddiyana Bandha. Na expiração, você mantém Mula Bandha contraído, se você puder. Tá? Se atrapalhar, se estiver cansado, desfaz na expiração tudo, tá bom? Então, fazemos por mais 1 minuto e meio. Respirações contínuas, aplicando Mula Bandha e Uddiyana Bandha na retenção. Se você não conseguir fazer em todas as respirações, você faz uma sim, uma não, vai se ajustando, mas procurando por esses controles. E a partir da próxima respiração completa, terminamos a aula em Shavasana. Então, vá se deitando. Deitados, observa, então, contato do corpo com o chão, procurando atenção sempre dos dedos até o início dos cabelos, do pé à cabeça. E um corpo que não está largado no chão, completamente
sem energia, né? Sem atenção. Então você tem um tônus mínimo para se manter consciente, ativo do corpo. Observando o que ficou da prática até agora, quais são os reflexos da prática. Pensa que a cada vez que você solta o ar, você toma mais consciência, então, de todas essas variáveis. Faça uma respiração profunda. Você pode abraçar os joelhos ou espreguiçar uma vez mais. Bom, fomos hoje para essa outra etapa e para mim acho que foi a primeira vez que eu tentei explicar tudo isso e gostaria que vocês me dissessem se conseguiram entender, né? Se às vezes o corpo não está ainda acompanhando, mas vocês compreenderam mais ou menos qual foi a ideia proposta e vamos continuar, né? Mas me deem um retorno, tá bom? Se eu conseguir ser clara. Então, um beijo para vocês, até a próxima. E vamos juntos, tá bom? Beijos. Namastê. Oi, gente. Hoje é a nossa aula número 11. Recomeço 11. A minha ideia, quando eu recomecei as aulas,
seria realmente passar pelos conceitos, né, que são feitos numa aula, não em uma aula, né, mas ao longo de um tempo de prática, e conceitos esses que nem sempre numa aula regular é possível desenvolver, né, ou às vezes